Capítulo 2. A média bem escolhida. Você, acredito eu, não é uma pessoa snob, e eu, com certeza, não estou no mercado imobiliário. Mas digamos que eu trabalhe no mercado imobiliário e que você seja snob e esteja procurando uma propriedade para comprar ao longo de uma estrada não muito distante do Vale da Califórnia, onde eu moro. Depois de avaliar, eu me esforço para informar que a renda média nesse bairro é de cerca de US$ 15.000 por ano. Talvez isso assegure seu interesse em morar aqui. De qualquer modo, você compra a propriedade e esse simpático número fica grudado em sua cabeça. Uma vez que concordamos que você é um pouco snob, é provável que você cite essa cifra casualmente quando fala com seus amigos onde está morando. Mais ou menos um ano depois, nós nos encontramos de novo. Como membro de uma comissão de contribuintes, estou circulando uma petição para manter a alíquota do imposto baixa, ou as avaliações dos imóveis baixas, ou o preço da passagem de ônibus baixo. Meu argumento é que não temos condições de arcar com o aumento, afinal, a renda média nesse bairro é de apenas US$ 3.500 por ano. Talvez você concorde comigo e com a minha comissão. Você não é apenas snob, é pão duro também, mas não consegue evitar a surpresa ao me ouvir falar desses míseros US$ 3.500. Estou mentindo agora ou estava mentindo no ano anterior? Você não pode me culpar em nenhuma das duas ocasiões. Essa é a beleza essencial de mentir com estatísticas. Os dois números são médias legítimas, legalmente alcançadas. Ambos representam os mesmos dados, as mesmas pessoas, as mesmas rendas. Ainda assim, é óbvio que pelo menos um deles engana tanto que rivaliza com uma mentira perfeita. Meu truque foi usar um tipo de média diferente em cada uma das vezes, já que a palavra média tem um sentido bastante flexível. É um truque bastante usado, às vezes de maneira inocente, mas com frequência de propósito, por indivíduos que têm como objetivo influenciar a opinião pública ou vender espaços de propaganda. Quando lhe dizem que algo é uma média, você ainda não sabe muito bem do que se trata, a não ser que possa descobrir de qual tipo de média estamos falando, se é média aritmética, mediana ou modal. O número de US$ 15.000 que usei quando quis um valor alto é a média, uma média aritmética da renda de todas as famílias do bairro. Você a obtém somando todas as rendas e dividindo o resultado pelo número de famílias. O número menor, 3.500, é a mediana e, portanto, diz a você que metade das famílias em questão recebe mais de US$ 3.500 por ano e a outra metade menos do que isso. Eu também posso ter usado a moda, que é o número encontrado com mais frequência em uma série. Se nesse bairro há mais famílias com renda de US$ 5.000 por ano do que com qualquer outra quantia, US$ 5.000 por ano é a renda modal. Nesse caso, como geralmente acontece com dados sobre rendas, uma média inadequada não significa quase nada. Um fator que contribui para a confusão é que, para alguns tipos de informação, todas as médias, aritmética, mediana e modal, são tão próximas entre si que, para propósitos casuais, talvez não seja essencial distingui-las. Se você lê que a altura média dos homens de algum grupo é de apenas 1,52 metros, fica com uma ideia razoavelmente boa da estatura dessas pessoas. Não precisa perguntar se essa média é aritmética, mediana ou modal. Os resultados seriam mais ou menos os mesmos. É claro que se você tem um empreendimento que fabrica macacões para esses homens, vai querer mais informações do que as que podem ser encontradas em cada uma dessas médias. Isso tem a ver com variações e desvios que abordaremos no próximo capítulo. As diferentes médias são próximas entre si quando você lida com dados.
como aqueles relacionados a muitas características humanas, que têm a graça de se situar perto do que é chamado de distribuição normal. Se você desenhar uma curva para representá-la, obterá algo no formato de um sino, e a média, a mediana e a moda se situarão no mesmo ponto. Consequentemente, um tipo de média é tão bom quanto o outro para descrever a altura dos homens, mas não para descrever seus bolsos. Se você listar a renda anual de todas as famílias de uma determinada cidade, vai verificar que os números variam de quase nada a talvez uns $50.000 e pode encontrar algumas receitas muito altas. Mais de 95% das rendas estariam abaixo dos $10.000, o que as coloca bem mais para o lado esquerdo da curva. Em vez de simétrica como um sino, ela seria assimétrica. Seu formato seria mais ou menos como o de um escorrega infantil, com a escada se elevando abruptamente até o topo e a rampa descendo de forma gradual. A média aritmética estaria a uma boa distância da mediana. Você pode ver o que isso faria com a validade de qualquer comparação entre a média aritmética de um ano e a média mediana de outro. No bairro onde vendi uma propriedade para você, as duas médias são distintas uma da outra porque a distribuição é consideravelmente assimétrica. O que acontece é que, em sua maioria, os vizinhos são pequenos agricultores ou assalariados que trabalham em uma vila próxima ou ainda idosos que vivem da aposentadoria. Mas 3 habitantes são milionários que passam os fins de semana ali. Esses 3 elevam imensamente a renda total e, como consequência, a média aritmética. Eles a elevam para um número bem maior do que a maioria das pessoas da vizinhança possui. Você tem, na realidade, um caso que soa como uma piada ou uma figura de linguagem. Quase todo mundo está abaixo da média. É por isso que quando você lê um anúncio de um executivo de uma corporação, um proprietário de um negócio, dizendo que o salário médio das pessoas que trabalham em seu estabelecimento é alto, esse número pode não significar alguma coisa. Se a média é mediana, você pode descobrir algo relevante. Metade dos funcionários ganha mais do que aquilo e a outra metade ganha menos. Mas, se for uma média aritmética, e acredite, pode ser que sua natureza não seja especificada, talvez a informação não seja mais reveladora do que uma média tirada entre uma renda de $45.000, a do proprietário, e os salários de uma equipe de trabalhadores mal remunerados. A frase salário anual médio de $5.700 pode esconder tanto os salários de $2.000 quanto o lucro do proprietário recebido na forma de uma remuneração colossal. Vamos examinar um pouco mais esse caso. A próxima página mostra quantas pessoas ganham quanto. O chefe pode expressar a situação como um salário médio de $5.700, usando aquela média aritmética enganadora. A moda, porém, revela ainda mais. A remuneração mais comum nesse negócio é de $2.000 por ano. Como sempre, a mediana diz mais sobre a situação do que qualquer outro número. Metade das pessoas ganha mais de $3.000 e a outra metade menos. Isso pode se transformar em um artifício vantajoso segundo o qual, quanto pior a história, melhor ela parece, como está ilustrado nas declarações de algumas empresas. Vamos dar uma olhadinha em uma delas. Você é um dos 3 sócios de uma pequena fábrica. Está agora no fim de um ano muito bom. Pagou $198.000 a 90 funcionários que trabalham produzindo e distribuindo cadeiras, ou sei lá o que você fabrique. Você e seus sócios receberam cada um salário de $11.000. Verificam que há um lucro anual de $45.000 a ser dividido igualmente entre os 3. Como descreverá isso? Para tornar mais fácil de compreender, você põe tudo em forma de médias.
Como seus funcionários executam o mesmo tipo de trabalho por remunerações semelhantes, não fará muita diferença se você usar uma média aritmética ou uma mediana. Este é o resultado a que você chega. Salário médio dos funcionários, 2.200. Salário médio e lucro dos proprietários, 26.000. Parece terrível, não? Vamos tentar de outra maneira. Pegue $30.000 do lucro e distribua-os entre os 3 sócios como um bônus. E dessa vez, quando fizer a média dos salários, inclua você e seus sócios. E certifique-se de usar a média aritmética. Salário médio, 2.606,45. Lucro médio dos proprietários, 5.000. Assim parece melhor. Não tão bom quanto você poderia fazer parecer, mas bom o bastante. Menos de 6% do dinheiro disponível para salários e lucro foi para o lucro, e você pode ir mais além e mostrar esse dado se desejar. De qualquer modo, agora conseguiu números que pode publicar, pregar em um quadro de avisos ou usar em negociações. Isso é bem rudimentar porque o exemplo é simplificado, mas não é nada se comparado ao que tem sido feito em nome da contabilidade. Considerando a corporação complexa com hierarquias de funcionários que vão desde o datilógrafo até o presidente com um bônus de centenas de milhares de dólares, todo tipo de coisa pode ser encoberto. Portanto, quando você vir um número de média salarial, pergunte primeiro, média de quê? Quem está incluído? A United States Steel Corporation afirmou certa vez que os ganhos semanais médios de seus funcionários tinham crescido 107% entre 1940 e 1948. Foi o que aconteceu, mas esse aumento magnífico perde parte de sua força quando notamos que o número de 1940 inclui uma quantidade muito maior de pessoas empregadas em meio expediente. Se você trabalha metade do tempo durante um ano e em horário integral no ano seguinte, sua renda dobra. Porém, isso não indica nenhum aumento no valor de sua hora de trabalho. Você pode ter lido no jornal que a renda de uma família americana média foi de $3.100 em 1949. Não devemos tirar muitas conclusões a partir desse número, a não ser que também se saiba em que sentido a palavra família foi usada, bem como que tipo de média é essa, e quem diz isso, como essa pessoa sabe e qual é o grau de precisão. Esse número, por acaso, veio do Bureau of the Census, agência governamental responsável pelo censo americano. Se você tem um relatório do Bureau, não terá qualquer dificuldade de encontrar ali o restante da informação de que precisa. Trata-se de uma mediana. Família significa 2 ou mais pessoas relacionadas entre si e morando juntas. Se pessoas que moram sozinhas forem incluídas no grupo, a mediana cai para 2.700, que é um número bem diferente. Você também descobrirá, se ler as tabelas, que o número se baseia em uma amostra de tamanho tal que há 19 chances em 20 de estimativa, $3.107 antes de ser arredondada, estar correta com uma margem de erro de $59 para mais ou para menos. Essa probabilidade e essa margem de erro resultam em uma boa estimativa. As pessoas do censo têm habilidade e dinheiro suficientes para dar a seus estudos de amostragem um grau razoável de precisão. Acredita-se que elas não tenham nenhum objetivo escuso particular. Nem todos os números que você vê surgiram em circunstâncias felizes como essa, como também nem todos são acompanhados de informações que mostrem o quanto podem ser precisos ou imprecisos. Trabalharemos mais esse ponto no próximo capítulo. Por ora, pode ser que você queira testar seu ceticismo em alguns itens da seção Carta ao Editor da revista Time. Sobre nossos assinantes, o texto dizia: sua idade mediana é de 34 anos e a renda familiar é de $7.270 por ano.
Uma pesquisa anterior sobre antigos assinantes verificara que sua idade mediana era de 41 anos e a renda de $9.535. A pergunta natural é: se a mediana é citada para as ideias em ambas as vezes, por que o tipo de média para as rendas não é cuidadosamente especificado? Será que, em seu lugar, a média aritmética foi usada por ser maior, mostrando um público leitor mais rico para fisgar anunciantes? Você também pode fazer o jogo Que tipo de média você é com a suposta prosperidade dos ex-alunos de Yale de 1924, relatada no início do capítulo 1.